Calorosas saudações e parece que no dia de ontem os líderes parlamentares do PS, Alexandre Leitão, e do PSD, Hugo Soares, estiveram aos gritos na SIC Notícias, um com o outro. Quem também fica aos gritos, mas de felicidade, sou eu, quando vejo o vosso like neste vídeo, é verdade, meus amigos, portanto metam like no vídeo e subscrevam o canal que ajuda imenso e partilhem também nas vossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas já sabem e têm o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto e o melhor é que não precisam de gritar. Fantástico. Ora, temos aqui Alexandre Leitão e Hugo Soares em debate intenso um com o outro por causa da situação das portagens que ontem também foi tópico do dia e portanto sem mais demoras vamos ver este momento épico. Então faço a mesma pergunta que fiz ao Hugo, exatamente a mesma pergunta em espelho, até porque neste quadro partidário fragmentado, um dia que o PS volta a ser governo, também é altamente provável que seja em minoria e, portanto, ou não seja em maioria, não sendo em maioria, portanto é bom que toda a gente se habitue um bocadinho a negociar. A minha questão é um pouco a mesma, tendo, obviamente, tem uns princípios, umas ideias em relação ao IRS, têm umas ideias em relação às escutas, também sabem que se calhar o ideal é, se querem que essas coisas avancem, porque não negociar com quem está no governo? Só uma à parte, a discussão começa com o facto de acusações do PSD ao PS por terem feito, ao que eles nomenclam, coligação negativa, no sentido de aprovarem a proposta. Só aqui uma contextualização inicial. Muito bem, já lhe respondo. Só uma nota. O que nós verificámos aqui foi que, afinal, o PSD e o Chega negociam. Claro, como negociei consigo. Só que resulta mal. Porque negociar, mas vou-lhes dar uma novidade. É que nós não. Porquê? Não precisam. Não, mas negociamos. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Primeiro, começa mal, não é? Porque estamos a falar do maior partido da oposição e fazer oposição consiste não apenas em fazer oposição, mas principalmente fazer boa oposição. Ora, um partido que tem 50 deputados, que é o caso do Chega, não pode, nem deve, ser ignorado, independentemente da questão ideológica, porque se o PS vem dizer, pela voz da sua líder parlamentar, que ignora toda e qualquer proposta do Chega, está a dizer que ignora cegamente de forma ideológica. E, portanto, vamos imaginar, o Chega apresenta uma proposta que o PS até acha benéfica. O PS vai recusar só porque a proposta é do Chega. E isto vale para qualquer partido político. Isto é colocar o interesse de jogo partidário, ou intrapartidário e interpartidário, à frente do interesse da população portuguesa. Enfim, mas tudo bem. Não, mas porquê é que vocês não negociam com o PSD? Não, já lá vou. Estou a falar com o Chega. É que aqui a discussão é o Chega. Estava a novidade. Eu anunciei isso publicamente desde o primeiro dia. Eu pensei que era uma linha vermelha do vosso primeiro-ministro. Mas o que... Então... A linha vermelha é para governar. Vamos lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado isso ficou claro em toda a campanha eleitoral. Quero dizer o seguinte. Obrigado. Nós sabemos que é grave quando é o próprio Ricardo Costa a ter que intervir, a justificar e a explicar uma situação que me parece básica. O Luís Montenegro, quando disse a questão do não é não, e eu acho que foi plausível para toda a gente, não é? É que o não é não era na questão governamental, não é? Embora o PSD tenha culpa no cartório e em outras coisas, na questão do IRS, etc., o não é não é apenas única e exclusivamente direcionado à questão de uma coligação governamental. Um partido que esteja no governo pode aprovar propostas de outros partidos sem fazer coligações. Isso é básico. Se o Partido Socialista estiver no governo e aprovar propostas de outro partido, isso não faz com que o Partido Socialista esteja numa coligação governamental. Tão simples quanto isso. Portanto, utilizar a extensão do não é não para a simples aprovação de propostas não é verdade. E, além do mais, é uma oportunidade desperdiçada por parte da Alexandre Leitão de fazer críticas com sentido ao governo. Mas voltamos, tudo bem, que se continue. Não são duas coisas diferentes. O PS apresenta as suas propostas e quem quiser vota as propostas do Partido Socialista. Sem negociação. Mas Quer prova disto? Porque nós efetivamente não fizemos negociação com o Chega. Isto é não, mas não é com o Chega. Porque é que não negociam com o PSD? Precisa, vocês votam a favor e nem faremos. Ricardo. Eu estou há mais de 24 horas a ouvir dizer que há uma espécie de acordo escondido entre o PS e o Chega. Ela aqui tem razão, isto não é verdade. O que eu estou a dizer é que é falso. E a prova disso é que nós votámos contra... Está bem, mas eu não tenho nada a ver com o papel do Chega. Porque eu só falo pelo Partido Socialista. Tem uma bola de cristal que deve funcionar não, na perfeição. O Partido Socialista não negocia, neste momento, não negociou, não estou a dizer que não negocia no futuro. Para estes dois casos que estão em cima da mesa, a saber, IRS e SCUTs, a verdade, não negociamos nada com o Chega. Pontos a esclarecer aqui, para dividirmos as coisas, porque isto às vezes, na narrativa política, os próprios protagonistas colocam a forma de tal forma confusa que é para confundir as pessoas propositadamente. Por partes. Luís Montenegro dizer que o não é não
não invalida que o PSD, ou um partido de governo qualquer que fosse que o Luís Montenegro liderasse, aprovasse propostas do Chega ou vice-versa. Uma coisa é integrar um partido de governação, e aí estaria-se a trair a questão do não é não. Outra coisa é aprovar propostas no Parlamento. Portanto, o financiamento para a revitalização de estradas e de escolas, etc., se a proposta for boa, o Luís Montenegro nunca negou isso. Outra coisa também, que é mentira e mal interpretada, é dizer-se que o PS e o Chega agora têm uma coligação ou uma coligação negativa. Isso também não é verdade. Portanto, estamos aqui a assistir a duas mentiras, envolvendo os três partidos. Portanto, o PS não está numa coligação com o Chega, o PSD também não está numa coligação com o Chega, nem o PSD está a romper a questão do não é não. O que aqui está a acontecer é o simples, normal trabalho parlamentar em que os partidos, sejam eles quais forem, apresentam propostas e uns, consoante aquilo que acham mais correto ou não, votam a favor ou contra. Aqui a única coisa grave que está a acontecer é o facto da líder parlamentar do Partido Socialista vir dizer que não... Ela aqui já se desculpa a dizer que no futuro não sabe, mas dizer que não negocia com o Chega, porque isso é extremamente antidemocrático. De resto, é perfeitamente normal. A realidade é essa. São propostas apresentadas, umas vezes aprovam, outras vezes não aprovam. Parece-me simples. Agora, o que me parece grave é que a acusação não, mas a indicação da Alexandra Leitão dizer que não negocia com um partido em específico. Isso para mim é grave. Ainda por cima, o principal partido da oposição não é saudável. Aliás, votámos contra o projeto de lei do Chega em matéria de IRS e só não votámos contra o projeto de lei do Chega em matéria de scuts porque foi substituída e várias vezes substituído e foi substituído e várias vezes substituído, não estava no guião de votações. Se não íamos votar contra. Ver, e portanto, não há coligação negativa. Não há coligação negativa porque não há nem coligação. Porque não há nem coligação nem negativa. Por exemplo, a questão do IRS. Porquê é que não negociam o IRS? Não há coligação, porque uma coligação pressupõe trocas. E não houve troca nenhuma, que fique bem claro. O Chega vota o que quer. Os dois senhores deputados negociarem o IRS comigo. Vou acabar. Esse é o seu receio. É que aquilo agora vai baixar não a houve comissão. A questão é que eles têm razão. Neste momento aqui o PS e o Chega estão corretos. E também não houve negativa, porque as coligações negativas... É o vosso receio. Eu vou só dar um exemplo para exemplificar esta questão da... Já justifiquei o porquê do PSD ter razão na questão de não ser correto acusar o PSD de estar a romper o não é não. O Luís Montenegro cumpriu o não é não, porque estava apenas conectado à questão governamental. Agora, esta questão da coligação negativa também não é verdade. Um simples exemplo. Vamos imaginar o Orçamento de Estado, que será votado no final deste ano de 2024, ali em outubro, novembro, não é? Normalmente é sempre o que é. Vamos imaginar que o PSD apresenta um orçamento e o PS e o Chega chumbam o orçamento. Não estou a dizer que isso vai acontecer, estou a dizer para supormos uma imaginação. Os partidos podem ter o mesmo voto, mas a justificação para votarem da mesma forma pode ser diferente. Vamos imaginar que o PSD, é apenas uma suposição, ok? Apresenta um plano de redução fiscal de 20% em todos os impostos e o Chega vota contra porque diz, não, nós achamos que 20% não chega, devia ser 40%. E, portanto, votam contra. O PS, por outra via, vota contra esse mesmo orçamento porque diz, não, 20% é demasiado, nós só íamos reduzir 10%. Portanto, os dois partidos votaram contra o orçamento, mas por razões completamente diferentes. Aliás, mais do que diferentes, opostas. Que é o mais curioso. Portanto, não é uma coligação negativa, porque a coligação implica que se tenha as mesmas ideias. E, independentemente disso, em muito caso, o Chega e o PS não têm. Em alguns casos terão, não é? Mas noutros não têm. Portanto, neste caso em concreto, não se ajusta à acusação. Quer por parte do rompimento do não é não ao PSD, não é justo acusar o PSD dessa forma, nem é justo acusar o PS e o Chega de coligação negativa, a meu ver. Quer de um lado, quer do outro, acho que as críticas são infundadas. As coligações negativas são para destruir e nós estamos para construir. Mas já agora, deixem-me dizer o seguinte. É verdade que... Atenção, eu lembro-me do PS, eu se calhar é porque tenho boa memória, eu lembro-me do PS como governo se queixar... olha, há 5 anos, à beira de umas europeias, queixar de uma coligação negativa mas era um caso muito específico. Em relação aos professores. Não era até como uma ameaça, não era por causa como uma ameaça de demissão do governo. Não era por causa agora só para dizer é que coligações... agora defendem, como sabes. Coligações Ricardo Costa tem razão aqui, é um bom ponto, por acaso. Negativas eu já vi dezenas e dezenas. Que agora sabem defendem. Aqui os senhores, quantas vezes o PSD e o Chega votaram juntos, inclusive em matérias de impacto orçamental, na última legislatura, que só teve 2 anos? 337. Sim, qual é o problema disso? Então, mas eu não tenho problema nenhum. Este argumento que a Alexandra Leitão faz é particularmente falacioso, porque o facto de se aprovarem mais propostas em comum não quer dizer que estejam em maior quantidade de acordo. Eu sei que parece contraproducente, mas
há medidas em específico que têm mais impacto do que outras na vida das pessoas. Ou seja, ninguém garante aqui, com a justificação que a Alexandra Leitão dá, de que as medidas que o Chega e o PSD não aprovaram um ao outro, respectivamente, têm mais impacto do ponto de vista macroeconómico para o país e até de um ponto de vista micro na vida pessoal e familiar das pessoas, do que essas 377 que ela deu como exemplo. Portanto, isto é um pouco falacioso dizer isto. Porque uma proposta que se tenha sido recusada de um lado e do outro pode ter repercussões e impactos macroeconómicos muito superiores do que estas 377. Portanto, este argumento é particularmente falacioso. Atenção a isto, porque isto são pormenores. Às vezes a questão do número é muito grande, certo? Mas depois em proposta específica, enfim, porque as propostas podem ser... Eu já vi propostas, projetos de lei, etc., a serem apresentados no Parlamento sobre solários. Solários, para a malta se bronzear, não é? Portanto, se o PSD e o Chega aprovarem essa, é uma proposta em comum, efetivamente. Agora, o que é que os solários têm a ver com o impacto macroeconómico do país? Até há sol no país, portanto, nem é assim um problema tão grande. Percebem onde é que eu quero chegar? É mais por aí. Mas já quando é noutro cenário já tem imenso problema. Não muda nada. Absoluta. Eu estou aqui a dizer mas o seguinte, ponto não é... Veja, vocês não têm. Arrogância, não sei o que, quanto ao IRS, vamos desmontar isso. O que eu disse Os senhores estão quanto ao disponíveis IRS, para discutir connosco o IRS e eu o senhor respondo às está perguntas disponível do Ricardo, não respondo às perguntas do Deixa Ricardo. só o que é que aconteceu? Não, mas eu já fiz a pergunta. Pergunte, se faz favor, Já fiz a pergunta. Já que eu não posso perguntar. O que aconteceu no IRS, e o Hugo sabe, é que nós dissemos que só descia sem votação se todos os partidos aceitassem descer sem votação. E houve partidos que não aceitaram que descesse sem votação. Exatamente porque queremos que seja o mais abrangente possível a discussão na especialidade. Mas assim não é. O vosso desceu sem votação, está lá na especialidade. O nosso foi aprovado. Sandra, isso não é argumento. Descerem todos para eu poder descer, para poder negociar? Com certeza, é na especialidade que se porquê? negocia, não é? Agora, há uma coisa que vos digo. Nós temos uma visão da descida dos rendimentos para os trabalhadores, da descida dos impostos para os trabalhadores, que privilegia os 90%. Privilegia os 90% e não os 10% de rendimentos mais elevados. Vocês têm outro... Eu não digo que não se possa negociar em sede de especialidade. Só antes deles continuarem aqui aos gritos, um com o outro e com constantes interrupções, a proposta do IRS do PS era particularmente diferente da do PSD, no sentido em que o PS propunha uma proposta de IRS com um alívio fiscal mais focado nos escalões mais baixos de IRS em quem ganha menos, e o PSD tinha um foco em rendimentos ligeiramente mais elevados. Muitas das vezes isto faz uma narrativa de que o PSD defende os ricos e etc, etc. Acho que é um pouco descabido na questão do defende os ricos, até porque a proposta de IRS, quer de um lado, quer do outro, entre a classe média baixa e a classe média ou até a média alta, iria dar diferenciais de poupança de 2 euros a 3 euros por mês. Portanto, honestamente, basicamente o que está aqui a acontecer, esta discussão, só para termos noção de quando escolhemos fervorosamente um lado ou outro, esta discussão aqui prende-se com a diferença no final do mês entre rendimentos da classe média baixa ou média alta de 2 a 5 euros por mês. É o que estamos aqui a debater entre estas duas pessoas. Mas enfim, só por menor, o Hugo Soares deveria melhorar um bocado a sua postura. Alexandra Leitão, do ponto de vista de oratória e de competência política, eu, enfim, estou nos dispares, nos antípodas ideológicos dela, não é essa a questão, mas ela é particularmente competente, não é por acaso que o Pedro Nuno Santos a chamou para liderar da bancada parlamentar. Até porque ela é milhares de vezes melhor que o Pedro Nuno Santos, mas 1000 vezes melhor. Mentira! Factualmente errado. Eu vou-lhe dizer de cor a medida que consta do programa eleitoral do Partido Socialista. Reduzir dentro da margem orçamental, estou a dizer de cor, reduzir dentro da margem orçamental o IRS para a classe média. Estou a dizer de cor. E não se atreva porque fui eu que escrevi. Sim, não tem problema. E dentro da margem orçamental é cumprir a vossa margem. Vocês disseram que tinham 300 e não sei quantos milhões de margem e nós cumprimos a vossa margem. Só dividimos de outra maneira. Já não está errado. Só dividimos de outra maneira. Estou-lhe a dizer, temos isso no programa. Qualquer pessoa, peço por favor que façam, se quiserem, eu faço isso. Qualquer pessoa sabe que isto está lá. Está no programa. Está no programa. A Alexandra Leitão está certa, tem razão, não está a mentir, só que há aqui uma questão que é esta questão do alívio fiscal que o PS agora propõe, a redução do pagamento ou até a erradicação do pagamento das SCUTs e etc. Era bom que o tivessem feito nos 8 anos que tiveram no governo. E isso aí, apesar dela estar certa, não deixa de soar um pouco a hipocrisia. Ainda para mais a situação das SCUT, porque não deixa de ser quase esquizofrénico. Eu sei que é um bocado hiperbólico, mas SCUT significa sem custos para o utilizador.
e, portanto, na verdade, elas passaram a ser custos para o utilizador. Mas, enfim... Não, é essa a questão. O Hugo acabou de dizer que não estava no nosso programa. Agora também está aqui como o Filipe que esquece da última coisa que disse. O que eu quero dizer é que a classe média é uma coisa diferente. Não, eu disse. Ora bem, só para dizer o seguinte, quanto às scouts, eu acho que não é exatamente o assunto. Deixa-me dizer, quanto às scouts, a lógica das scouts é completamente diferente da vossa lógica de reduzir em muitos sítios. Porque a nossa lógica das scouts é muito clara e a expressão de motivos é até bastante longa a explicado. Isso é da Wikipédia. É para o interior, Foi da Wikipédia porque não há alternativa, porque não há transportes coletivos. Na linha, aliás, do que tínhamos feito ao longo dos 8 anos de governo, que reduzimos primeiro 35%, depois 65%. Estas scouts, cuja portagem agora se elimina, já tinham descido, com o governo do Partido Socialista, 65% face a 2011. Com este argumento. O que ela diz aqui é verdade. Não deixa de ser verdade o que ela diz. E eu até acho que há outro argumento mais viável do que esta questão dos transportes públicos, que também é, atenção, mas há outro argumento que é, a nível do transporte de mercadorias, bens, serviços e etc. Muitas empresas do interior vão ver com mais facilidade o transporte dessas mesmas mercadorias, porque é um custo que deixarão de ter e até de forma avultada, porque não se esqueçam que para ir a um sítio é preciso voltar e, portanto, é uma diminuição de custos particularmente significativa e nós sabemos que quando o preço diminui, o que vai acontecer é que isto é um incentivo à produção e um estímulo ao consumo. Portanto, ela esqueceu-se do principal argumento, a meu ver, não sei se é dogma socialista por terem um bocado de aversão ao mercado, não é? Mas esse é o principal argumento que pode ser dado para a erradicação do preço das scouts, mesmo isso aumentando em alguma parte a questão da despesa pública. Agora, voltamos à mesma questão, a hipocrisia, porque o PS teve anos, teve quase uma década para fazer isto e no ano em que vai para a oposição é que decide fazer e apresentar essa proposta, quando em todos os anos chumbou essa mesma proposta, enquanto se andavam a dar 3 mil milhões de euros para a TAP. Agora o custo vai ser 170 milhões ao ano, o que significa que os contratos são feitos a 10 anos, mais ou menos, o que dará à volta de 1.000 milhões, 1.700 milhões à volta disso. Portanto, é praticamente metade da TAP. Em 10 anos, não é? E nós ainda não sabemos o retorno que isto vai ter em termos do incremento da produção comercial e do consumo nas regiões do interior. E até de fixação de população. Portanto, enfim... As áreas metropolitanas tiveram um enorme investimento, por exemplo, com o PARTE para transporte coletivo, que não existe no interior. Isto é, antes de mais, uma medida... Não é isso que estou a dizer. Estou a falar de prioridades, que aparentemente são diferentes das vossas. O Estado já, com a história dos passos, já gastou bastante dinheiro nisso. A coesão territorial, não estou a dizer, só estou a dizer é que é uma medida... Eu não estou a tentar convencê-lo, tenho uma visão e nós temos outra. Eu estou a dizer que nós temos direito, porque o Parlamento funciona como funciona e funciona com a maioria dos votos, de aprovar a nossa ideia. Faz sentido o que a Alexandra Leitão diz, mas depois não pode dizer anteriormente que não negocia com o Chega ou com qualquer partido em questão. O argumento está correto, mas depois não está correto quando diz que exclui da negociação um partido em concreto, seja ele qual for. Por isso é que ela depois, até a medo, se recorrigiu há bocado a dizer no futuro não sei, porque percebeu que pode ser uma falácia grave, mas... Continuando. Chega e do Partido Socialista. Ouça, nós não negociamos nada. Quem quiser votar as nossas propostas, claro, nós não negociamos. Eu negocio porque eu tenho essa humildade. Vocês não precisam, porque o Chega vota... Tem-se visto. A humildade do governo tem-se visto. Enfim, voltamos à questão do debate dos 2 euros de IRS. Enfim, perdeu-se um bocado aqui o ponto da questão, mas... Gostava que o debate tivesse sido focado um bocadinho mais na questão ideológica, mais na questão das ideias. Como é que se poderia melhorar até a proposta apresentada e aprovada no Parlamento, do que propriamente aqui em troca de acusações de quem é que gosta mais do outro partido, quem é que se juntou mais ao outro, porque tu aprovaste X propostas, porque às tantas perde-se o fio à meada. Mas, enfim, digam-me vocês de vossa justiça nos comentários o que acham, metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam também o canal, que também ajuda imenso, e partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisinhas todas. Já sabem, código Sousa10 na Prozis, 10% de desconto no segundo link da descrição. Sigam-me nas redes sociais, também estão aqui a aparecer, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.